Quando Steve Jobs assumiu o cargo de acionista majoritário da Pixar em 93, ele prometia trazer novos ares e rumos para a empresa, que havia conquistado alguma fama com produções de curta-metragens, mas vinha sofrendo para dar continuidade ao projeto Toy Story, além de ainda ser assombrado pelos baixos orçamentos e pela administração deficitária da Lucasfilm, o que explica a irrelevância da empresa durante toda a década de 80, mesmo tendo sido fundada em 78, e se tornando um ponto no mapa das animações apenas com a chegada de Jobs, o que veio a revolucionar a forma como se fazem animações, assim como já havia feito com os computadores pessoais há alguns anos. Com o lançamento e a consolidação da franquia Toy Story, a Pixar se tornou uma verdadeira referência no quesito animações, principalmente no quesito ousadas e criativas. Enquanto que a Disney continuava a investir em histórias clássicas e consagradas, a Pixar já havia chutado o balde e trazia enredos cada vez mais modernos, se conectando de fato com uma infância que não queria mais saber de meros contos de fadas, ao menos no sentido tradicional da palavra. Essa época anterior à compra da Disney foi sem sombra de dúvidas também a época de ouro das animações, onde franquias e grandes títulos foram lançados, os únicos capazes de atender plenamente uma jovem exigente da geração Z, que viu em Ratatouille de 2007 o último grande sucesso de estreia dessa geração. Se passando em um rico e disputado cenário gastronômico da capital francesa, Paris, a trama acompanha Remy, um jovem ratinho que nasceu com dons especiais e possui sentidos muito apurados, desde o paladar ao olfato. Enquanto ele vivia em uma colônia de ratos com o restante de sua família, o protagonista se viu limitado a utilizar esses dons quase que exclusivamente para identificar armadilhas e venenos escondidos, pois havia limitações claras para até onde ele poderia ir e o que o seu pai lhe deixava fazer. Contudo, o verdadeiro sozinho de Remy era usar os seus dons para cozinhar, e mesmo sabendo que o seu sonho seria quase impossível de ser realizado, ele ainda assim aspirava em se tornar um grande chefe de cozinha, inspirado pelas palavras do grande Gaston, de que qualquer um pode cozinhar. Após um acidente no esconderijo onde viviam, Remy acaba indo parar justamente no restaurante do recém-falecido chefe Gaston, onde começa a observar a cozinha e a colocar os seus conhecimentos em prática, sonhando que um dia pudesse estar lá e se tornar um chefe do seu próprio restaurante. No entanto, em dado momento, Remy percebe que um dos funcionários, Linguini, que havia sido contratado recentemente para fazer a manutenção e a limpeza do espaço, acaba derrubando uma sopa e, ao tentar consertá-la, apenas a estraga ainda mais. Tentando proteger a reputação do restaurante e de seu ídolo, Remy, que caiu acidentalmente na cozinha, acaba tentando salvar a sopa com seus próprios esforços, o que acaba funcionando, mas sem antes que ele seja notado por Linguini, que, confrontado pelo chefe em atividade, acaba tendo que admitir a responsabilidade pelas mudanças na sopa, o que o obriga a fazer um trato com o rato. Deixaria ele cozinhar através do seu corpo, pois assim ambos continuariam com o que tanto queriam. Remy, enfim, poderia cozinhar, e Linguini teria um emprego. Logo no prólogo narrado por Remy, fica evidente que o principal conflito da trama não seria um mero conflito entre a espécie humana e os ratos, que havia provado ser mais inteligente do que ele pensava. Essa artimanha até se encontra em dados momentos do roteiro, que se aproveita da antropomorfização de seus personagens para que a história se desenrole. Porém, o verdadeiro conflito de Ratatouille é o de Remy com a sua própria natureza, ou o que ele acredita ser a sua própria natureza, pois enquanto a sua família fica horrorizada com as atitudes do protagonista, que não se comporta em nada como um rato, Remy ainda assim insiste que pode e que deve ser diferente, e que o mundo é grande demais para que ele apenas haja como um rato, o que o faz se aproximar dos humanos, perdendo preconceitos que possuía contra essa espécie, que já eram poucos, e diminui mais ainda. A insistência de Remy em caçar um objetivo para contribuir com o mundo, mesmo que pareça impossível, era porque, no fundo, ele também era ávido admirador dos seres humanos, sobretudo dos proativos e de grandes gênios, como o chefe Gaston. Assim como ele, Remy também poderia ser considerado um gênio, talvez até para o nível humano do intelecto, o que também explica a disparidade de entendimento gritante se comparado com os demais membros de sua família, pois o protagonista é o único que parece entender as complicações e o cenário mais amplo da situação em que se encontravam durante o primeiro ato, escondidos, comendo lixo e cercados por doenças. Por observar os seres humanos por tanto tempo, fosse trabalhando ou cozinhando, Remy passou também a nutrir o desejo de ser como eles, ser um criador. Ele estava cansado de continuar a agir como um rato sorrateiro, furtivo e ladrão, como a própria mente do protagonista manifesta através do pequeno fantasma de Gaston. Ele queria ser um criador,
E para isso, precisava merecer e batalhar por tal posto, deixando de uma vez por todas a sua natureza de rato, e então abraçar a sua natureza como chefe. No entanto, tomar a decisão de ir viver com seres humanos, mesmo que escondido, não foi uma tarefa fácil para esse lado animalesco de Remy, pois logo se instaura um conflito com sua família, que não entende as suas motivações e, a partir de certo ponto, começa até mesmo a se aproveitar da bondade do protagonista, pedindo que ele roubasse a comida da despensa do restaurante. Além do mais, é também a partir desse ponto que fica mais claro do que nunca as dificuldades que ele também enfrentaria se realmente quisesse emplacar a carreira na gastronomia, pois caso fosse descoberto, seria instantaneamente rejeitado por qualquer crítico ou avaliador, sendo sempre apenas tratado como uma praga na cozinha. É por isso que a relação entre Linguini e Remy floresce e dá frutos tão rapidamente, pois enquanto o rato era um ser cheio de talento e que não podia aparecer em público, o garoto era alguém sem pretensão alguma, apenas a existência humana tão necessária para se prosperar nessa área. Entretanto, mesmo que o sucesso de ambos traga apenas bons frutos para o restaurante e todos aqueles que estavam ao redor de Linguini, pois a ascensão meteórica do chefe eleva novamente a moral dos funcionários do Gaston e as avaliações das críticas. O enredo começa a mostrar sobre o que realmente se trata nesse ponto. A dificuldade de novas estrelas, métodos e mesmo pessoas diferentes adentrarem nesse mercado e ascenderem no ramo, pois mesmo que não existem regras formais, ao menos em 2007, ano de lançamento do longa, o cenário parisiense ainda era dominado por velhos dogmas e preconceitos que davam oportunidades apenas para aqueles que atendiam os requisitos que agradavam os críticos e a elite. Como Colette, o interesse amoroso de Linguini comenta em dado momento da trama, sua ascensão para um posto tão alto na cozinha do Gaston só havia sido responsável porque ela havia sido durona e não havia deixado que outro homem tomasse o seu lugar e o seu sucesso com o passar do tempo. A situação era tamanha que até Linguini era visto como uma ameaça pela personagem no princípio, o que demonstra os esforços que a personagem tinha que também fazer apenas para permanecer com o seu renome e emprego. E também porque ele gastou ter recebido tantas críticas enquanto em vida, pois enquanto a elite gastronômica pregava que poucos haviam nascido para cozinhar, o chefe pregava que qualquer um pode cozinhar, mesmo Remy, que jamais seria aceito em um ramo tão hierarquizado e restrito como esse. Mais do que apenas levantar uma bandeira feminista, a personagem também consegue expor através disso como é extremamente difícil agradar os críticos e ascender no ramo, pois mesmo que não saibam como de fato é o dia a dia nas cozinhas e nos restaurantes, ainda assim esses profissionais não poupam em suas críticas e em suas avaliações negativas, destruindo carreiras antes mesmo que elas se iniciem, apenas por resistirem ao máximo ao novo, o que explica por que Remy jamais seria aceito sob circunstância nenhuma. Pois mais do que a questão da saúde ou higiene, a presença do rato também seria rejeitada por um desprezo genuíno desses em profissionais em frente a novidades. No fim, essa constatação se confirma, porque o restaurante Gaston é fechado, mas mesmo assim a genialidade de Remy não deixa de ser levada em conta, pois mesmo o ego, que simbolizava essa classe mais inflexível e conservadora dos críticos, teve que admitir o talento e o merecimento do protagonista em conquistar o seu próprio lugar na cozinha. Mesmo contra inicialmente, até mesmo o crítico precisou admitir que talvez, de fato, qualquer um pode cozinhar, pois o talento e a dedicação devem ser as únicas coisas a serem levadas em conta quando se avalia um cozinheiro, e não preconceitos, sejam eles quais forem. Abordando preconceitos, estigmas e a ascensão de gênios inesperados, Ratatouille é um retrato fiel de tudo que a primeira geração da Pixar foi nos cinemas. Uma obra ousada, sem medo de tocar em pautas progressistas e que nem eram tão disseminadas na cultura popular até então. A jornada de Remy mostra como devem se seguir os sonhos, mesmo contra todas as possibilidades. Mas como um caminho, também pode ser repleto de dificuldades e problemas, que apesar disso, podem sempre ser superados com muita dedicação e talento.